pessoal, é o quadro de Olho na Educação. Hoje, mais uma vez, um assunto extremamente importante, porque nós vamos conversar sobre alfabetização. Por isso, estamos recebendo no nosso quadro a Angélica, que é professora, antes de mais nada. Muito obrigado por atender a gente. Tudo bom, Angélica? Tudo bem, e você, André? Beleza, tudo bom. Bom, esse é certamente um assunto que você domina e extremamente importante, né? É um assunto que eu gosto muito, porque eu acredito na educação, acredito que o ser humano possa avançar, né, em suas hipóteses e tudo mais, avançar em conhecimento também, né? Isso é importante para todos, né? Bom, eu também, viu, Angélica, porque tanto que eu apresento aqui o quadro de Olho na Educação, é um assunto de fato que me interessa muito. Bom, para a gente começar a entrevista, o que falar sobre alfabetização, como começa, enfim, por favor, Angélica. A alfabetização, ela começa muito antes da escola. Ela começa fora dos muros da escola. Então, nós temos situações de práticas de leitura e de escrita com crianças que ela vai manuseando coisas e vai percebendo. Eu vou dar um exemplo. Por exemplo, tem criança pequena que tem o costume de ir no restaurante. E os pais pegam o quê? O menu para ler. Ele lê e ele vai e fala com a esposa, olha, que tal esse prato, que tal outro, não sei o quê. Ele vai lendo o nome dos pratos. E ela é bem pequena, digamos que ela tem uns 10, 11 meses. Ela já percebe o comportamento de leitor que se tem ali. Numa outra vez que ela for, até menos. Ela vai percebendo e capturando tudo aquilo que os pais vão fazendo com ela. Com aquela convivência com o mundo lá fora, com as interações entre os outros. E aí, o mais gostoso disso tudo é que chega numa outra vez que ela for no restaurante, ela vai lá e pega o próprio menu, mesmo que ela não saiba ler e escrever. Ela está lá, ela já sabe a função daquilo. Ela pega e... ela fala do jeito dela, e mamãe, então ela está explicando para a mãe dela o que ela quer comer, mesmo sem saber ler, mas ela já existe nela comportamentos e procedimentos de leitores, porque ela já viu, ela vivenciou algo com essa família ou com essa pessoa que ela mora, etc. É muito interessante. O mundo letrado, antes de ir para a escola, o mundo é letrado. O tempo todo a gente se depara com outdoor, nós nos deparamos com propagandas de outras coisas, nós nos deparamos também com a questão de nomes de supermercados, que são em placas, os nomes de supermercados têm nomes diferentes. Nós nos deparamos com nomes de farmácias. Então, o tempo todo ela está rodeada por letras, números, porque a alfabetização não é somente letras e leitura e escrita, mas aqui eu vou focar mais na leitura e escrita, que é algo que é importantíssimo, né? Não que matemática não seja, porque ela também está imersa na matemática. Mas a gente é suspeita, né, Angélica? Porque a gente gosta mais de humanas, né? Então a gente vai sempre mais para esse lado. Por isso que eu gosto desse quadro, viu, Angélica? Tá vendo? Vivendo e aprendendo. Por exemplo, sempre quando tem um quadro, a gente estuda antes o assunto e tudo mais, para bater um papo, fazer uma entrevista legal. Por exemplo, você está falando uma coisa aqui que para mim é uma surpresa... Nossa, é gigantesca, que é um bebezinho de 11 meses, ele já consegue ter uma... Né? Até menos, tem crianças com menos idades, porque os pais costumam ler para ele à noite para dormir. Aquele comportamento de virar a página, de olhar, de ler, ele está observando. E vai chegar uma hora que ele vai pegar aquele livrinho, mesmo que ele não fale, ele fale na linguagem dele, porque ele não sabe ler e escrever ainda, mas ele tem aquele comportamento e procedimento de leitor, de abrir, de ficar blá, 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 porque ele sabe o que está falando. Inclusive, tem até na internet, tem crianças filmadas, porque o pai já tem costume de realizar a leitura para ele dormir, que a criança catou o livro e estava lendo para o pai. E era pequenininha a criança. Então, elas vão acostumando com essa situação, com o que é real, ela traz para dentro. A gente pode trazer para dentro da sala de aula todas essas oportunidades que eles vivenciaram lá fora. Isso que é importante para ajudar na alfabetização. Bom, tudo isso é uma prova que a alfabetização, ela começa bem antes, né? Bem antes. Da gente aprender a ler e escrever. Então, porque quando eu falo em alfabetizar,
Eu estou falando na questão da aquisição do sistema de escrita, que é um código. Mas eu não posso ficar só no código, eu tenho que trazer as práticas sociais para dentro disso. Senão ele não vai entender. E aí eu trago textos diferentes, como no caso receitas, que são produzidas em casa também, ou o MasterChef que ele assista na televisão. Tem várias situações ali que ele pode estar trazendo para dentro da sala de aula. Por exemplo, ele pode estar trabalhando com um jornal escrito ou televisivo. Como que ele é feito, a criança percebe como ele é. E como eu posso fazer ele dentro da sala de aula, utilizando textos para que ele possa avançar e compreender aquilo que ele está fazendo. Porque o importante da alfabetização não é só o código é o início, mas eu não posso dar o código pelo código, o sistema de escrita, para ele aprender todas as letras do alfabeto. Não é isso só que está em jogo. O que está em jogo são essas práticas sociais ligadas ao letramento dela. Esse letramento, essa vivência que ela tem faz com que eu aproveite daqueles textos e traga para dentro da sala de aula e participe esses textos com ele. Vivencie momentos e situações de um supermercado, por exemplo. Qual é a função de cada um, o restaurante, o menu. Então, tudo tem leitura e tem escrita nele. Embora eu não saiba ler e escrever ainda, mas eu ajusto o escrito ao falado. Por exemplo, quando eu brinco de parlenda, lá em cima do piano tem um copo de veneno. Quem bebeu morreu, o azar foi teu. Aonde está escrito? Circule para mim. Aí eu dou para ele. Isso é uma brincadeira que é feita lá fora da escola, que pode ser realizada dentro da escola também. Mas eu trago para dentro essa prática, que é deles, que eles conhecem esse texto de memória, nessa parlenda de memória, e eu trago ela escrita para que eles possam ler. Mas ele ainda não conhece todas as letras, ele ainda não domina o sistema de escrita. Mas eu trago aquele texto para me ajudar nesse domínio. De que jeito? Circule para mim onde está escrito piano. Aí ele vai com o dedo lá em cima do piano. Piano está aqui, mesmo que ele não saiba, mas ele sabe de memória, ele vai tentar ajustar. O escrito ao falado, ele vai tentar ajustar. E isso é uma ajuda que ele tem, um recurso que ele tem de lá de fora, que eu trago para dentro da escola para ensinar a ler e escrever. Bom, e uma criança preparada, assim, ela vai chegar, né, com mais facilidade na hora de aprender de fato? Ah, com certeza, com muito mais facilidade. Veja, desde pequeno ele vai participando de coisas das quais a gente precisa, a escola tem essa função de ajudar a ampliar aquilo que já veio de lá de fora, daquele saber que ela traz, aquele conhecimento que ela traz para dentro da escola. Cada criança tem um conhecimento diferente, porque vem de uma cultura diferente. E cada cultura tem a sua maneira de realizar suas coisas, né? E aí, a partir dali, com aquela diversidade que a gente trabalha, é que dá para ser trabalhado várias coisas, inclusive brincadeiras. Se eu vou brincar de ovo choco, eu posso pedir para eles, vamos escrever, brincamos lá fora, brincamos várias vezes, e agora nós vamos escrever o ovo choco. O que tem? O ovo choco é um texto instrucional, né? Ele é instrucional. Qual seria, o que não pode faltar nesse jogo? As pessoas para poder jogar, o lencinho para poder pôr atrás para ele poder correr. Então, eu vou escrever lencinho, o que precisa? Jogadores, tantos jogadores, o lencinho. Então, eu vou mostrar tudo o que eu preciso. Depois eu venho para o modo como eu vou jogar. Como nós jogamos? Primeiro, uma pessoa foi escolhida para pôr o lencinho atrás. Cantamos a música. Até corre com tia na casa da tia, corre na casa da avó, né? Aí vai. E aí as crianças vão escrevendo sobre isso. E isso vai ampliando horizontes, porque ele vai aprender a ler com compreensão, porque aquilo faz parte de um cotidiano da vida dele, que eu trago para dentro da escola. É a questão da interpretação também, né? Isso. Ele vai ampliando, as informações vão sendo ampliadas. Olha só. Através do brincar, através de músicas, cantigas, parlendas, tudo que a criança passa na infância. Estamos tendo aqui uma aula com a Angélica, que é professora, não é? Especialista aqui em currículo de alfabetização.
Show de bola. Mudou muito com relação a anos atrás, por exemplo, esse processo ou não, Angélica? Bastante, porque existem diferenças entre metodologias de ensino e a questão do tradicional foi uma que mais ficou impregnada e ainda está, ainda tem muitas pessoas que têm essa concepção do ensino, porque o tradicional ele traz o quê? O importante é você saber decifrar. Então, eu decifrei um código, mas eu não posso parar ali, porque se eu decifrar um código, eu acabo lendo sem compreensão um texto, porque eu só fiquei naquele código, por exemplo, o B com ABA, o B com EB, então eu vou ficar só nisso, para poder juntar sílabas, para poder avançar ou não na minha aprendizagem, na minha reflexão sobre a escrita, porque eu reflito, a criança pensa sobre o que vai escrever, que letra que ela vai usar, quantas letras ela vai colocar, se o nome tem estabilidade ou não. Por exemplo, se eu trocar o seu nome, a ordem do seu nome é A-N-D-R-E, não é? Sim. Se eu trocar a posição das letras, fica André? Não. Não fica, então ela não fica estável. Ela vai percebendo tudo isso através de um monte de coisas, né? E no tradicional, há anos atrás, não se via desta forma. Se via só as cartilhas. E as cartilhas, elas colocavam questões muito restritas, que não tinham nada de significado para a criança. E isso demora muito mais a aprendizagem. Não que o tradicional, a criança não possa aprender a ler e escrever, porque eu sou fruto do tradicional. Mas você acaba lendo o texto sem compreender depois. Então, por quê? Porque ele fica desvinculado, o texto fica desvinculado, só fica o sistema de escrita para ele aprender. Ele fica desvinculado do processo. Aqui, quando eu estou explicando para você, eu trago aqueles textos, as brincadeiras, os contos, trago tudo o que ele sabe de lá de fora e junto para a escrita, junto. Eu trabalho junto, é tudo junto. Eles são indissociáveis. Letramento e alfabetização, eles não podem. Letramento significa as práticas sociais que eles vivem lá fora, trazer para dentro da sala. Eles não podem ser dissociados, indissociados. Eles não podem se separar. Eles têm que estar juntos. Porque aí sim eu consigo compreender um texto de fato do que fabricar um analfabeto funcional, que sabe ler uma plaquinha ali, mas não consegue entender determinadas coisas do que ele leu. Por exemplo, tem criança que lê para você, você pede para ler, até um adolescente, você pede para ele ler, só que ele é um alfabeto funcional, porque ele só analfabeto funcional, porque ele só aprendeu o sistema a decodificar. E não é só isso, é muito mais que isso o trabalho. E aí, o que acontece? Quando ele lê um texto, você pergunta para ele, e aí, o que você entendeu? Nada. Zero. Por quê? Porque ele não trabalhou com outros textos junto na alfabetização, que fez parte da vida dele, que fica mais significativo para que ele aprenda. É mais para isso. Boa, muito obrigado. O tempo passou rapidinho, impressionante, não é? Como eu disse, você deu uma aula aqui muito legal e o nosso quadro, Angélica, muitos pais assistem, né? Então, certamente foram dicas aí super importantes para a galera que está ajudando. Claro, o papel dos pais na alfabetização também é importante, né? Então, posso deixar só uma diquinha para os pais? Vai lá. Aproveitem bastante, façam com que as crianças larguem os celulares, brinquem com elas, brinquem com as brincadeiras tradicionais. Tudo isso a gente consegue recuperar na escola, para que eles possam avançar nas suas escritas, ok? Agradeço muito o convite, viu? Muito obrigada pela confiança, obrigada por esse convite maravilhoso, porque falar de alfabetização é algo que me emociona. Você os olhinhos brilhando. Brilham mesmo, de paixão. Angélica. Bom, pessoal, eu sou o André Aranha e você, é claro que já sabe, né? Eu tô sempre de olho na educação. Tchau!